Olá, tudo bem? Estamos de volta com a nossa segunda aula da disciplina Direito Administrativo e do Trabalho. Na primeira aula, nós fomos apresentados ao estudo do direito. Foi falado sobre o conceito de direito, as normas e as fontes do direito. Falamos um pouco sobre o direito público e privado e ainda sobre o positivismo jurídico e o justnaturalismo. Vocês se lembram, né? Depois, viajamos no tempo e falamos do universo do trabalho, falando sobre fatores de produção, relações de produção e modos de produção. Nós ainda falamos sobre cidadania e começamos o estudo da Constituição, falando da soberania popular e dos direitos e garantias fundamentais e sociais. Pegamos um gancho nos direitos sociais para falar sobre o direito do trabalho. Agora, vamos retornar ao estudo do direito do trabalho, continuando de onde nós paramos. Eu já falei sobre identificação profissional, jornada do trabalho e remuneração. Agora, vamos ver algumas questões relativas ao contrato de trabalho. O contrato de trabalho é o acordo que pode ser escrito ou não, pelo qual uma pessoa se obriga perante outra pessoa, física ou jurídica, a uma prestação não eventual, pessoal, subordinada e onerosa de serviços. A partir do momento em que se configura essa relação, está em vigência o contrato de trabalho. Esse contrato ele pode ser determinado conforme o prazo, que pode ser determinado ou indeterminado. Quando por prazo determinado, ele não pode ser estipulado por um período maior que 2 anos e pode ser prorrogado só uma vez. Se ele for prorrogado mais de uma vez, ele vai passar a contar como indeterminado. O limite de 2 anos não conta quando o contrato é de experiência, que não pode exceder 90 dias, independente de prorrogação. Ou seja, se foi feito um contrato de experiência de 60 dias, ele só pode ser prorrogado por mais 30, porque não pode passar de 90 em hipótese alguma. Terminado o prazo do contrato, a relação chega ao fim e ninguém deve nada a ninguém, além do que foi estipulado. Por outro lado, se o contrato for rescindido antes do prazo, quem deu causa ao fim do contrato tem que indenizar a outra parte nos prejuízos que causar. O contrato de trabalho, seja por prazo determinado ou indeterminado, ele pode sofrer alterações ao longo do seu cumprimento, mas algumas situações em que a prestação de serviço é interrompida, o contrato não se altera. É no caso da suspensão e interrupção do contrato de trabalho. O artigo 472 da CLT, por exemplo, assegura a inalteração do contrato de trabalho quando o trabalhador precisar se ausentar em decorrência de serviço militar ou encargo público. Nesses casos, não tem rescisão de contrato. O empregado continua recebendo o salário pelo menos nos primeiros 90 dias do afastamento. Outras situações de ausência de serviço, sem prejuízo da remuneração, elas estão no artigo 473 da CLT, elencadas nos incisos 1 a 9. São os casos de falecimento na família, casamento, nascimento de filho, doação de sangue, alistamento eleitoral, serviço militar, provas de vestibular, quando a pessoa tiver que comparecer ao juízo e quando o empregado é representante de entidade sindical e precisar participar de reunião de um organismo internacional de onde o Brasil seja membro. Agora, quanto à rescisão do contrato de trabalho. O contrato de trabalho pode ser rescindido nas seguintes hipóteses: demissão voluntária, quando o empregado solicita o seu desligamento do empregador sem justo motivo, porque ele quis, por motivos dele. Rescisão indireta, também conhecida como justa causa do empregador, quando o empregado solicita a rescisão do contrato em decorrência de falta grave cometida pelo empregador. A despedida sem justa causa é quando o empregador rescinde o contrato de forma arbitrária, sem justo motivo. E a despedida por justa causa é quando o empregado comete falta grave, que culmina na rescisão do contrato por parte do empregador. Pode ser também que haja culpa recíproca, mas nesse caso, geralmente ela é determinada por decisão judicial. A rescisão por justa causa
deve ser justificada nas hipóteses do artigo 482 da CLT, que estão listadas aí no seu caderno didático. Eu vou dar um exemplo de cada situação para elucidar melhor. Ato de improbidade. Qualquer ato que seja desonesto da parte do empregado pode ser considerado um ato de improbidade, como, por exemplo, um furto. Incontinência de conduta ou mau procedimento, eles estão no mesmo item, mas não são sinônimos. Incontinência de conduta é uma espécie de mau procedimento. É quando a pessoa não consegue conter seus impulsos sexuais. Por exemplo, ficar entrando em sites pornográficos no computador da empresa. Já o mau procedimento é qualquer comportamento que viola as regras legais ou morais. É um exemplo mais difícil de dar, porque é um termo muito abrangente. Negociação habitual é quando o empregado cria concorrência com a própria empresa, captando para ele ou para outra pessoa os clientes da própria empresa. Condenação criminal dispensa comentários, né? Se o sujeito é preso, não tem como contratar, o contrato continuar. Desídia ou desleixo é quando o empregado demonstra, na prestação dos serviços, negligência, má vontade, desinteresse. Quando o empregado, por exemplo, deixa constantemente de cumprir tarefas que são atribuídas a ele. Embriaguez habitual também dispensa comentários. Ninguém quer uma pessoa que anda só bêbado trabalhando para ele. Violação de segredo da empresa? Convenhamos, se é segredo e é da empresa, tem que ficar na empresa. O empregado que desrespeita essa regra dá justa causa para sua despedida. Indisciplina e insubordinação também são diferentes. Indisciplina é quando o empregado desrespeita regras que são comuns a todos os empregados da empresa, ou do setor, pelo menos. Já a insubordinação é quando o empregado desobedece deliberadamente ordens que foram diretamente dadas para ele, pelo seu superior hierárquico. Abandono de emprego é quando o empregado falta ao emprego por mais de 30 dias, injustificadamente. Ato lesivo, a honra e a boa fama ou agressão física de outra pessoa quando em serviço ou do empregador a qualquer momento. Simples. Você não vai dar um soco na cara de alguém no meio do expediente e achar que vai ficar por isso mesmo. Ainda mais se alguém for seu chefe. A não ser que seja legítima defesa. Nesse caso, o errado é o outro e você está no seu direito. Além disso, a prática de jogos de azar e qualquer ato que atente à segurança nacional também são motivos para despedida por justa causa. Quando o empregado é despedido nesses termos, ele só recebe como verba rescisória aquilo que ele já tinha direito adquirido, o salário do mês até o dia que ele trabalhou, que chama saldo de salário, e as férias referentes ao período aquisitivo já trabalhado, chamadas férias vencidas. Por outro lado, o próprio empregador pode dar justa causa para a rescisão do contrato. O rol de motivos que levam à justa causa do empregador está no artigo 483 da CLT e também no seu caderno didático. São autoexplicativos. Quando a rescisão se dá nesses termos, são devidas as verbas rescisórias ao empregado como se o contrato tivesse sido rescindido pelo empregador sem justa causa. E já que nós estamos falando disso, tem um tema bastante atual relacionado a esse assunto, que é o assédio moral. Nos últimos anos, teve uma avalanche de processos na Justiça do Trabalho em que o empregado alega ter sofrido assédio moral pelo empregador. Assédio moral é uma violência praticada pelo empregador que consiste na exposição do empregado em algum tipo de situação humilhante e constrangedora de forma repetitiva e prolongada durante a jornada de trabalho. As palavras-chave aqui são repetitiva e prolongada. Se a alegação se baseia em um episódio isolado, não tem como a gente falar de assédio. A palavra assédio pode ser definida como uma insistência inconveniente, persistente e duradoura. Ou seja, se a situação não é persistente nem duradoura, não tem como configurar assédio. Chegamos ao tema final da unidade 3, que é o direito de greve. O direito de greve é assegurado ao trabalhador pelo artigo 9º da Constituição. Acontece que alguns serviços ou atividades podem ser considerados essenciais e tem que ter um mínimo de funcionamento durante a paralisação. Esses serviços são definidos por lei. Caso algum serviço seja considerado essencial e suas atividades fiquem 100% paradas,
durante a greve pode ser considerada ilegal. A lei que regulamenta o direito de greve dos trabalhadores brasileiros é a Lei 7783, de 1989. Os serviços essenciais que eu falei são elencados no artigo 10 dessa lei. Além dessa exigência, tem uma exigência temporal. A paralisação tem que ser comunicada à entidade patronal com antecedência mínima de 48 horas. Nas atividades essenciais, os empregadores e os usuários devem ser comunicados com 72 horas de antecedência. Durante o exercício de direito de greve, é vedada a rescisão do contrato do empregado, bem como o empregador não pode constranger os grevistas a voltarem ao trabalho, nem tentar impedir a divulgação do movimento. É direito dos grevistas a livre divulgação do movimento. Por outro lado, os grevistas não podem coagir os outros trabalhadores a aderirem ao movimento. Eles podem se utilizar de meios pacíficos para isso, não usar de violência. Outra coisa que os grevistas não podem é impedir o acesso ao trabalho, nem causar danos à propriedade ou à pessoa. Caso isso aconteça, a greve passa a ser ilegal. Com isso, nós finalizamos a unidade 3 do nosso caderno e deixamos para trás o direito do trabalho. Agora, nós vamos entrar no direito administrativo. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o que foi falado, não deixem de falar no fórum. Vamos iniciar agora a unidade 4 do nosso conteúdo. Estamos entrando no principal assunto da nossa disciplina, que é o direito do trabalho. Eu já falei nessa e na primeira aula sobre algumas conquistas da Revolução Francesa. Uma dessas conquistas é o Estado de Direito, que consiste no regime em que a lei impõe limitações à atuação do Estado. Nesse prisma, surge o direito administrativo. No nosso material, nós temos o direito administrativo definido como o conjunto de regras que regulam harmonicamente as atividades da administração pública, tratando do funcionamento da organização dos serviços públicos necessários à promoção do bem comum. De um modo mais resumido, o direito administrativo é o ramo do direito que impõe limites à atuação estatal. O direito administrativo é um ramo autônomo do direito público interno. Nós dizemos que um ramo do direito é autônomo quando ele possui sua estrutura interna própria, seus princípios, suas fontes. Falando em fontes, se o direito administrativo é um ramo autônomo, ele possui suas fontes. A lei, como em todos os ramos do direito, é a principal fonte do direito administrativo, que tem ainda como fontes a doutrina, a jurisprudência e os costumes. Não precisa falar muito sobre isso, já que eu já falei sobre as fontes do direito na primeira aula. Vamos agora passar aos princípios do direito administrativo. Os 5 primeiros que eu vou falar são chamados princípios constitucionais do direito administrativo. Eles estão previstos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Eles são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Segundo o princípio da legalidade, o administrador público atua sempre sujeito aos mandamentos legais. É simples a compreensão desse princípio. Basta saber o seguinte: o administrador público, no exercício de suas atribuições, só pode fazer o que é permitido pela lei. Todo ato praticado pela administração pública precisa estar amparado pela lei. Mesmo que a lei não proíba, se ela não permitir expressamente, o ato é ilegal. O próximo princípio é o da impessoalidade. Segundo esse princípio, o administrador público deve agir conforme o que é interesse público. Ele deve esquecer seus interesses particulares enquanto atuar como administração e praticar atos conforme o interesse da administração. Qualquer ato fundado meramente na vontade pessoal do administrador fere o princípio da impessoalidade. O princípio da moralidade é autoexplicativo. Além de seguir os ditames legais, o administrador público deve agir dentro dos limites da moralidade. Como a administração deve atender ao princípio da legalidade, só atua conforme a lei. Logo, o ato imoral é, ao mesmo tempo, um ato ilegal. Passamos agora para o princípio da publicidade. Segundo esse princípio, todos os atos praticados pela administração são de caráter público e, dessa forma, deve ser divulgado.
Esse princípio só admite exceção em casos em que a publicação do ato possa trazer risco à segurança nacional. Nesses casos, o segredo é permitido. Dentre os princípios listados no artigo 37 da Constituição, o último é o da eficiência. É o princípio segundo o qual a administração pública deve sempre buscar a maior qualidade nos seus serviços com a maior economia de gasto possível. Além dos princípios constitucionais, existem outros princípios que norteiam o direito administrativo. Vamos falar de um por um. Finalidade. Segundo o princípio da finalidade, a administração pública deve sempre atuar buscando o atendimento do interesse público. Todo ato da administração deve ter como finalidade o interesse público. Continuidade. É a simples continuidade do serviço mesmo. A administração não pode parar, deve ser contínua. Indisponibilidade. Esse princípio impede que o particular disponha do interesse público, segundo sua vontade. Conforme o estudo dos princípios vai avançando, nós vemos que alguns deles acabam por se completar ou se relacionar de alguma maneira. Esse princípio está diretamente relacionado com o da impessoalidade. O agente público não pode agir simplesmente conforme sua vontade. Isso porque, investido na função de agente público, ele é apenas parte integrante da administração. Desse modo, ele não tem autonomia para dispor dos bens da administração pública. O próximo princípio é a autotutela. O que é a autotutela? A administração tem autonomia para rever e anular ou revogar seus atos. Anular quando se tornam ilegais e revogar quando se tornam inoportunos. Isso é a autotutela da administração pública. Vamos para o próximo princípio, que é a supremacia do interesse público. Pode haver casos em que o interesse público entre em conflito com o interesse particular. É nesse caso que entra esse princípio. Segundo ele, o interesse público deve sempre prevalecer sobre o interesse particular. Agora, o penúltimo princípio, o da igualdade. O princípio da igualdade diz respeito à atuação da administração pública perante os administrados. Não deve ser feita distinção de qualquer natureza no tratamento com os administrados. Todos devem ser tratados igualmente. O último princípio agora que a gente vai ver, motivação. Todos os atos administrativos devem ser praticados com a exposição dos motivos que levaram à sua prática. Simples assim. Bem, esses são os princípios do direito administrativo. Toda a atuação da administração pública tem que ser feita dentro desses princípios. Um ato que desrespeite qualquer um desses princípios tem que ser considerado ilegal. O conceito de administração pública, eu acredito que não seja necessário trabalhar com vocês. Então eu vou passar para o próximo ponto do estudo, que são os agentes públicos. Agente público é todo aquele que desempenha função pública, com vínculo com a administração. Nós, servidores públicos, somos agentes públicos. Desempenhamos nossa função e temos nosso vínculo com a administração pública. Existem 4 categorias de agentes públicos, que são os agentes políticos, que são aqueles que ocupam cargos eletivos, exercendo mandatos por tempo determinado. São, por exemplo, os chefes de poder executivo, os membros do poder legislativo, além dos que são nomeados como ministros de Estado, secretários. Servidor público é aquele agente que possui vínculo empregatício com a administração. Ele se sujeita à sua hierarquia e ao seu regime jurídico. Agente honorífico é o cidadão convocado para uma função específica e transitória, como um mesário, por exemplo. E agente delegado é aquele particular que recebe a incumbência da execução de uma obra ou um serviço público.
O agente delegado responde por sua conta e risco pelo serviço prestado. Uma empresa responsável pelo transporte público urbano de um município, por exemplo, é um agente delegado. Falando em serviço público, é hora de definir o que é serviço público. Quando falamos de serviço público, falamos de um serviço que é assumido pelo Estado e que tem a finalidade de satisfazer as necessidades da coletividade. Eles devem obedecer às seguintes regras: generalidade, continuidade, uniformidade e regularidade. Ou seja, o serviço público deve ser geral, uniforme, contínuo e regular. Quando se fala em uniformidade, significa dizer que o serviço deve ser cobrado de maneira uniforme de todos os usuários. E a regularidade diz respeito à qualidade do serviço, que deve ser sempre regular. Os serviços públicos podem ser executados direta ou indiretamente pelo Estado. Quando eles são executados de forma direta, o Estado realiza concessões ou permissões, delegando a realização do serviço, mediante contrato, ao particular, vencedor do processo licitatório. Um exemplo de serviço de execução indireta é a telefonia, por exemplo. A administração pública também pode ser direta ou indireta, mas a definição de direta e indireta aqui não tem nada a ver com a definição dos serviços públicos. A administração direta é aquela exercida diretamente pelo núcleo do governo. No âmbito federal, por exemplo, a União é quem atua na administração direta, através de seus ministérios. O mesmo vale para os estados, municípios e o Distrito Federal. Cada uma dessas pessoas jurídicas integra a administração direta, assim como suas secretarias administrativas. A administração indireta é exercida por pessoas jurídicas criadas pela administração direta para atuar em uma determinada área. São 4 essas pessoas jurídicas: as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas. Segundo o artigo 37 da Constituição, as autarquias são criadas por lei. São pessoas jurídicas de direito público com patrimônio próprio vinculadas ao Poder Executivo. Um exemplo de autarquia é o próprio Instituto Federal. É uma pessoa jurídica que tem patrimônio próprio, sujeita à supervisão da União, mas é autônoma e foi criado por lei. O que diferencia as empresas públicas das sociedades de economia mista é o capital e a forma societária. Enquanto o capital da empresa pública ele é inteiramente público, as sociedades de economia mista possuem parte do capital público e parte privada. Sempre a maioria do capital da sociedade de economia mista tem que ser pública. A outra diferença é que a empresa pública pode ser constituída de qualquer forma de sociedade. As sociedades de economia mista, por outro lado, só podem ser constituídas como sociedade anônima. Elas têm uma semelhança. A semelhança é que ambas têm como finalidade a atuação em atividade econômica. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública e um exemplo de sociedade de economia mista é a Petrobras. As fundações públicas podem ser pessoas jurídicas de direito público ou privado. Elas têm sua criação autorizada por lei e devem ser destituídas de fins lucrativos. Um exemplo é a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Em todas as entidades da administração direta ou indireta, é obrigatória a realização de concurso público para o ingresso do seu quadro de pessoal. Poderes e deveres do administrador público. Como estamos em um Estado de Direito, todos, enquanto indivíduos, temos direitos e deveres. O administrador público é diferente, ele não tem direitos, ele tem poderes e deveres. Esses poderes e deveres não são inerentes à pessoa do administrador, mas ao cargo ou função exercida por ele. Quando no exercício da função pública, o particular assume os poderes, deveres e responsabilidades que são inerentes a ela. Quando não está no exercício da função, o agente volta a ser particular, como qualquer outro. São inúmeros os deveres assumidos pelo administrador público. Alguns deles merecem destaque. O dever de agir, pois o agente público tem a obrigação de agir em situações que têm relação com sua função, em que o interesse público deve ser assegurado. O dever de eficiência está atrelado ao princípio da eficiência. O administrador deve respeitar os princípios do direito administrativo. Desse modo,
ele tem que buscar sempre realizar as suas funções com a maior qualidade e a maior economia possível. O dever de probidade também diz respeito a um princípio, o da moralidade. O agente público tem que agir sempre com probidade, ou seja, com honestidade, sob pena de sofrer sanções administrativas, penais e políticas. O dever de prestar contas. Se você administra uma empresa privada, tem que prestar contas para o dono da empresa. No caso do administrador público, vale a mesma coisa. Ele administra a coisa pública, consequentemente, ele tem que prestar contas da sua atividade. Vamos falar agora sobre os atos administrativos. O conceito de ato administrativo trazido no caderno didático é o de Eli Lopes Meireles. Segundo ele, o ato administrativo é uma manifestação de vontade da administração pública que tem como finalidade adquirir, resguardar, transferir, extinguir, modificar e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si próprio. Fato administrativo é a realização material do ato. Vários são os critérios de classificação dos atos administrativos. Vamos ver alguns deles agora. Quanto ao objeto, os atos podem ser de império, ou de gestão, ou de expediente. Quanto aos primeiros, tratam-se de atos que a administração impõe ao particular. O particular não tem escolha, se não obedecer. Um exemplo de ato de império é uma interdição. Os atos de gestão não têm poder de coerção sobre o particular. São atos típicos da administração, geralmente parecidos com os praticados pelas pessoas privadas. Por exemplo, a alienação ou aquisição de um bem ou serviço por meio de licitação. Os atos de expediente, como o nome já diz, são meros atos de rotina. Os efeitos produzidos diretamente por eles são internos. Outro critério de classificação dos atos é quanto ao regramento. Segundo esse critério, eles podem ser vinculados ou discricionários. Os atos vinculados são os atos em que a administração não tem liberdade de decisão. A lei delimita a única atitude possível dentro de uma determinada situação. E assim, a administração tem que agir. Ela não tem escolha, tem que ser exatamente como a lei define. Qualquer diferença entre o ato praticado e o que a lei determina gera nulidade do ato. Já os atos discricionários são praticados conforme a oportunidade e conveniência da administração. Nesse tipo de ato, a lei permite, dentro dos limites da legalidade, que o administrador opte pela decisão mais oportuna. O ato, embora discricionário, não pode deixar de atender aos requisitos da capacidade do agente, da forma prescrita em lei e da finalidade, que deve ser sempre o interesse público. Quanto à eficácia, os atos podem ser válidos, nulos ou inexistentes. O ato é válido quando respeita todos os requisitos legais. Todos os atos administrativos devem respeitar 5 requisitos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Quando o ato é vinculado, todos esses requisitos são delimitados pela lei. Quando o ato é discricionário, a lei só delimita a competência, a finalidade e a forma. O ato é nulo quando nasce com um vício insanável. Normalmente, quando não apresenta algum dos requisitos constitutivos ou quando algum deles possui um defeito substancial. Por exemplo, o ato praticado com desvio de finalidade. O ato é nulo também quando contraria a lei ou os princípios do direito administrativo. Ato inexistente é aquele que possui apenas aparência de ato administrativo, mas por um defeito na sua origem não chega nem a ser um ato. O ato pode ter sido praticado com usurpação de função pública, por pessoa não pertencente à administração, pode ser inexistente por ausência de objeto ou de forma, por conteúdo materialmente impossível. Por exemplo, um decreto proibindo as pessoas de morrerem é materialmente impossível. Portanto, mesmo que editado, seria um ato inexistente. Por fim, os atos são classificados quanto à sua espécie, como atos normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos. Os atos normativos são atos que possuem poder de comando. Normalmente, são gerais e abstratos. Eles têm como finalidade viabilizar o cumprimento da lei.
Os atos normativos são decretos, regulamentos, instruções normativas, regimentos, resoluções e deliberações. Os decretos são atos expedidos pelo chefe do Poder Executivo para atender às situações gerais. Eles possuem poder de lei, mas são hierarquicamente inferiores à lei. Regulamentos são atos sempre posteriores aos decretos. Eles são criados para especificar os mandamentos do decreto ou de uma lei que não foi regulamentada. Já as instruções normativas, elas são atos expedidos pelos ministros de Estado. Elas estão previstas no artigo 87, parágrafo único, inciso 2 da Constituição. A finalidade das instruções normativas é instruir a execução das leis, decretos e regulamentos. Regimento é um ato normativo interno de um determinado órgão, que visam reger o funcionamento desses órgãos. Por ser um ato normativo interno, ele só produz efeitos dentro do órgão que expediu. As resoluções são expedidas pelas altas autoridades do Poder Executivo. Elas têm um poder hierárquico menor do que os regulamentos e os regimentos. A última espécie de ato normativo é a deliberação, que é um ato expedido por um órgão colegiado e, via de regra, ele gera direitos às pessoas afetadas por ela. Eu sei que essa parte é meio chata, é muito conceito, muita coisa que eu falo já está no caderno, mas não tem como fugir muito disso. Vamos lá para o que falta pouco. Nós falávamos das espécies de ato administrativo. Agora é a vez de falar dos atos ordinatórios. Ato ordinatório é a manifestação interna da administração expedida para disciplinar o funcionamento do órgão e a conduta dos agentes. Existem 7 tipos de atos ordinatórios. São as instruções, as circulares, os avisos, as portarias, as ordens de serviço, os ofícios e os despachos administrativos. Para não precisar ficar falando de todos eles, eu destaquei 2 para falar com vocês, as portarias e os ofícios. As portarias são atos expedidos pela autoridade máxima do órgão. Elas têm por objetivo determinar providências, dar instruções, definir situações funcionais e aplicar medidas disciplinares. Quando a medida disciplinar exige processo administrativo ou sindicância, eles devem ser sempre iniciados por portaria. Agora os ofícios. Os ofícios são atos de comunicação entre autoridades, entre subalternos e superiores e entre a administração e os particulares. O ofício é ato administrativo, portanto, só pode ser expedido por um agente público. Empresas privadas não se comunicam por ofício. Fora esses comentários, não é necessário que eu fale aqui sobre os atos ordinatórios, um por um. Portanto, vamos passar agora para os atos negociais. Os atos negociais são expedidos pelo poder público, em concordância com o interesse dos particulares. Ele visa concretizar negócios jurídicos ou atribuir certos direitos ao particular, por exemplo, uma licença ou uma concessão. Tem também os atos enunciativos. Eles são chamados de atos de pronúncia também. Eles se destinam a certificar ou atestar uma situação já existente. Eles não contêm declaração de vontade da administração pública. Um exemplo de ato enunciativo é uma certidão, por exemplo. Por último, temos os atos punitivos, que são atos em que a administração aplica sanções aos particulares ou aos seus próprios servidores que cometerem infrações administrativas. As sanções podem ser multa, interdição de estabelecimento, suspensão de servidor. Bom, para finalizar a conversa sobre atos administrativos, eu vou falar sobre revogação e anulação dos atos. Quando eu falei sobre os princípios da administração, você se lembra que eu falei sobre a autotutela? A autotutela é o poder-dever que a administração pública tem de rever os seus atos a qualquer momento. A anulação e a revogação de um ato são a maneira como a administração exerce a autotutela. Se, ao rever um de seus atos, a administração entende que, embora válido, o ato não é mais conveniente, ela pode revogar esse ato. A revogação é um ato discricionário e depende só da análise por parte da administração da conveniência e oportunidade do ato em questão. Agora, se o ato é ilegal, ou se ele se torna ilegal por uma mudança no ordenamento jurídico, a administração tem o dever de anular.
o ato da anulação é vinculado. A administração não tem escolha, a não ser anular o ato. Se o ato não for anulado, qualquer cidadão pode requerer junto ao Poder Judiciário a anulação. Bem, finalizamos aqui os atos administrativos. Vamos passar para outro assunto muito importante do direito administrativo: as licitações e os contratos. Licitação é o procedimento por meio do qual a administração pública, seja ela direta ou indireta, celebra contratos com o particular. Esses contratos podem ser de compra, alienação, obras ou serviços. A necessidade da realização de licitação vocês encontram no inciso 21 do artigo 37 da Constituição. Salvo por algumas exceções previstas em lei, todas essas contratações devem ser precedidas de licitação. A Lei 8666, de 1993, estabelece 5 modalidades de licitação, que são a concorrência, a tomada de preço, o convite, o concurso e o leilão. Tem ainda um sexto, que foi instituído pela Lei 10.520 de 2002, que é o pregão. Hoje em dia, a modalidade mais amplamente utilizada é o pregão, na forma eletrônica, devido à eficiência e praticidade. Como não dá para falar das modalidades uma por uma, eu achei que tinha necessidade de pelo menos apresentar para vocês conhecerem. Agora vamos falar dos contratos. O contrato é um acordo de vontades entre duas ou mais pessoas, que gera direitos e obrigações recíprocas. No caso do contrato administrativo, uma das partes é a administração pública, às vezes até as duas partes. Todo contrato tem que obedecer a 3 requisitos básicos de validade. É necessário que ele seja celebrado por uma pessoa com capacidade para celebrar os contratos. O objeto precisa ser lícito, ou seja, não pode ter como objeto uma coisa que é proibida por lei. E também eles devem obedecer à forma definida por lei, seja escrita ou verbal, até mesmo tácita. Além de obedecer a esses requisitos, os contratos administrativos possuem características próprias. Trata-se de um contrato consensual, formal, oneroso, comutativo e intuito personae. Ou seja, ele deve ser celebrado conforme a vontade das partes, sempre por escrito e cumprindo as exigências impostas pela lei. Ele gera uma obrigação de caráter financeiro para uma ou para as duas partes. Existem obrigações recíprocas, claro, e ele é válido somente entre as partes que assinam o contrato, devendo ser executado sempre pelo contratado. A regra, como eu disse, é que sejam precedidos por licitação, mas existem também algumas exceções que a própria lei impõe a essa regra. Ainda falando sobre os contratos, existem 5 modalidades de contrato administrativo. Elas são contrato de obra pública, contrato de serviço, contrato de fornecimento, contrato de gestão e de concessão. As 3 primeiras, o próprio nome já diz tudo. O contrato de gestão é aquele celebrado entre os próprios órgãos da administração pública. Agora, o contrato de concessão merece maior destaque. Através do contrato de concessão, a administração confere a um terceiro determinados poderes relativos a bens e direitos de que ela é titular. O contrato de concessão, ele pode ser de concessão de serviço público, de concessão de serviço público precedido de obra pública e concessão de uso de bem público. Nos 2 primeiros, a administração concede ao particular a execução de serviço público. A diferença é que, no caso do contrato de concessão precedido de obra pública, a exploração do serviço público depende da realização da obra que foi contratada. Por exemplo, se fosse feito um contrato para que uma empresa fizesse a duplicação da BR-251 entre Montes Claros e Salinas e depois de concluída a obra, ela fosse explorar a rodovia por meio de pedágios. O contrato de concessão de uso de bem público é um instrumento pelo qual a administração concede ao particular o direito de exploração de um determinado bem. Não tem obra nem serviço envolvido, apenas a exploração de um bem que faça parte do patrimônio do concedente. Seguindo nosso programa,
O próximo tópico seria o controle da administração pública. Mas como é um tema de curto e de fácil compreensão, eu vou passar para o próximo assunto, que é muito mais extenso e complexo. Eu estou falando dos servidores públicos. Não é necessário apresentar de novo o conceito de servidor público, nem de agente público, porque os dois já foram apresentados ao longo dessa aula. Como eu sei que vocês prestaram atenção, não preciso repetir. Os servidores públicos podem ser estatutários, seletistas ou temporários. Estatutário é o servidor ocupante de cargo em pessoa jurídica de direito público, admitido por meio de concurso público. Esses cargos são criados por lei e regidos por um estatuto próprio. O servidor seletista é ocupante de emprego público e não de cargo. É denominado empregado público. Eles são chamados seletistas porque é nisso que eles diferem do estatutário. Enquanto a relação trabalhista do estatutário é regida por estatuto próprio, a relação do empregado público é regida pela CLT, por isso o termo seletista. Para ocupar o emprego público, também é necessária a realização do concurso público. Os empregados públicos pertencem aos quadros das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Os servidores temporários não ocupam nem emprego nem cargo, mas eles exercem função de caráter eventual ou temporário. O IBGE, por exemplo, sempre costuma contratar, por concurso, agentes censitários para um contrato de 2 anos, mais ou menos. Durante esses 2 anos, o agente contratado ele é servidor temporário do IBGE. Feitas as devidas apresentações, é hora de estudarmos as regras constitucionais que são aplicadas aos servidores públicos de todas as esferas, independente de regimento ou estatuto. Essas disposições elas estão entre os artigos 37 e 41 da Constituição. Eu vou ver com vocês, tentando seguir a ordem da apostila, os pontos que merecem destaque. No seu inciso 1º, o artigo 37 determina quem pode ter acesso aos cargos, empregos e funções públicas. Os brasileiros, que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros, na forma da lei. Ou seja, a Constituição garante aos estrangeiros o direito de acesso a cargos públicos, contanto que a lei disciplina esse acesso. O acesso a cargo ou emprego público é sempre por meio de concurso, que pode ser de provas ou provas de títulos. A única exceção a essa regra são os cargos em comissão. Eles são de livre nomeação e exoneração. O sujeito entra sem concurso, mas pode ser exonerado a qualquer tempo, dependendo da vontade da pessoa que nomeou. O concurso público ele tem um prazo de validade. O prazo de validade do concurso público pode ser até 2 anos, prorrogável por um igual período. Ou seja, se for de 2 anos, se o concurso público teve um prazo de 2 anos, ele pode ser prorrogado por mais 2 anos. Mas se for só 1 ano, ele só pode ser prorrogado por mais 1 ano. Durante esse período, os candidatos aprovados, além do número de vagas, podem ser nomeados conforme a necessidade do órgão. Ainda no assunto dos concursos, a Constituição determina que tem que ser reservado um percentual de cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência. Esse percentual é definido por lei. No edital do concurso tem que constarem os números de vagas reservados a esses candidatos. A Constituição assegura aos servidores públicos civis o direito à livre associação sindical, além do direito à greve. O problema é que, no texto constitucional, o exercício do direito à greve está condicionado aos limites e termos definidos em lei específica. Essa lei nunca foi editada. Desde a edição da Lei 7783, de 89, que disciplina o direito de greve dos empregados da iniciativa privada, ela é aplicada subsidiariamente aos servidores públicos, por meio da analogia, que eu conversei com vocês mais cedo. Os servidores públicos eles estão no exercício do direito de greve. Agora, algumas observações sobre o sistema remuneratório do servidor público. Existem 3 espécies remuneratórias no serviço público: subsídio, vencimento e remuneração. O subsídio é a forma de remuneração dos agentes políticos, além de algumas categorias de agentes administrativos, civis e militares.
ele é pago em parcela única. É proibido o acréscimo de gratificações adicionais, abonos ou qualquer outra vantagem pecuniária. Já o vencimento é parte da remuneração, que é devida ao servidor que não recebe subsídio, e compreende o vencimento e as vantagens pecuniárias. E como são remunerados a maioria dos servidores públicos no Brasil. O inciso 11 do artigo 37 determina os limites remuneratórios dos servidores públicos. Esse limite depende da esfera a que o servidor público pertence. De modo geral, o limite remuneratório da administração pública é o subsídio dos ministros do STF. Só que esse limite acaba valendo só para os servidores federais, porque o limite remuneratório do município é o subsídio do prefeito. E nos estados e no Distrito Federal, o limite é o subsídio do governador. Além desses limites, tem o limite dos poderes, já que o inciso 12 proíbe que os vencimentos dos poderes judiciário e legislativos sejam maiores que os pagos pelo Executivo. A aplicação desse inciso 12 na prática é meio controversa. Os vencimentos dos servidores públicos são irredutíveis. Essa é a regra do inciso 15. É claro que se de alguma forma o vencimento ultrapassar o limite remuneratório do inciso 11, alguma coisa tem que ser feita. O limite, portanto, é absoluto. A irredutibilidade é relativa. Os servidores ocupantes de cargo e emprego público não podem exercer duas funções remuneradas na administração pública, mesmo que sejam em esferas diferentes. A essa regra, a própria Constituição traz exceções. É permitida a acumulação de 2 cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de 2 cargos privativos de médico ou profissional da saúde. Quanto à estabilidade do servidor público, o servidor investido em cargo de provimento efetivo adquire após 3 anos de exercício. Vocês perceberam que eu falei cargo e não emprego, né? É que só o servidor estatutário tem direito à estabilidade. Ela garante ao servidor o direito de perder o cargo só depois de processo administrativo, em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. Quanto à aposentadoria do servidor público, uma observação deve ser feita. O artigo 40 da Constituição sofreu uma alteração esse ano, pela emenda número 88. Quando chegar no assunto, eu explico. Existem 3 formas de aposentadoria do servidor público. Elas são descritas nos incisos do artigo 40 da Constituição. A aposentadoria pode ser por invalidez permanente, hipótese em que o servidor aposentado recebe, em regra, proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto quando a invalidez acontece por acidente no trabalho, moléstia profissional ou doença grave. O servidor pode ainda se aposentar compulsoriamente, recebendo proventos proporcionais ao tempo de contribuição. E foi nesse ponto que o artigo foi modificado. Antes da emenda 88, todos os servidores públicos poderiam se aposentar compulsoriamente aos 70 anos de idade. Agora, o texto do inciso 2 do artigo 40 fala que a aposentadoria compulsória ela é aos 70 anos ou, na forma da lei, aos 75. A terceira modalidade de aposentadoria é a voluntária. Desde que respeitados certos limites temporais, o servidor pode se aposentar recebendo proventos integrais a partir de uma certa idade. Os homens têm que ter 65 anos de idade e 35 de contribuição, e as mulheres 60 de idade e 30 de contribuição. Em ambos os casos, o servidor deve ter 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo em que ele vai se aposentar. Para os professores da educação infantil, ensinos fundamental e médio, os tempos de idade e contribuição são reduzidos em 5 anos. No caso das pensões, que são devidas à família do servidor no caso de falecimento, elas são pagas no valor do provento de aposentadoria, se aposentado, ou no valor da remuneração do servidor falecido, ainda em atividade. Esses valores têm que respeitar os limites estabelecidos pelo regime geral de previdência, no artigo 201 da Constituição.
Se ultrapassar o limite, a pensão recebe um acréscimo de 70% do valor que ultrapassar. As revisões da pensão, elas acompanham os reajustes da remuneração dos servidores em atividade e também as vantagens e benefícios concedidos aos servidores em atividade são devidos aos pensionistas. Vocês lembram quando eu falei do artigo 7º? Ele trata dos direitos sociais dos trabalhadores. Pois é, alguns desses direitos também atingem os servidores públicos. O parágrafo 3º do artigo 39 fala quais são os incisos do artigo 7º que se aplicam aos servidores públicos. Entre eles estão as férias, o salário mínimo, licença maternidade, licença paternidade, jornada de trabalho, hora extra, entre outros. Eles estão todos listados na sua apostila. Mas o servidor público, como administrador da coisa pública, tem responsabilidades. Ele tem que respeitar todos aqueles princípios que eu apresentei para vocês quando comecei a falar sobre direito administrativo, além de cumprir os deveres que acompanham o cargo. Entre os deveres que eu falei para vocês estava o dever de probidade, que é o mesmo que honestidade. O servidor que cometeu um ato desonesto comete um ato de improbidade administrativa. E o que acontece com ele? O parágrafo 4º do artigo 37 tem a resposta. O servidor que comete ato de improbidade administrativa, ele tem os seus direitos políticos suspensos, além dele perder a sua função pública, ele ainda é obrigado a restituir para os cofres públicos o prejuízo que ele causou e fica com seus bens indisponíveis. Além disso, ele está sujeito a sanções penais. Ainda sobre a responsabilidade do servidor público, quem responde pelos danos que o agente público causa a terceiros é a pessoa jurídica que ele representa. Mas nada impede que a pessoa jurídica, nesse caso, quando eu falo de pessoa jurídica de direito público, que respondeu pelos danos e atrasa o servidor para que ele pague pelo prejuízo quando tiver agido com dolo ou culpa. Com isso, nós encerramos a unidade 4. Nós conseguimos ver tudo o que tem de mais importante no estudo do direito administrativo. Se nós tivéssemos mais tempos, a gente poderia ver tudo com mais calma e mais detalhes. Mas não tem problema, porque nós conseguimos ver muita coisa. A unidade 5 do nosso conteúdo, ela é mais reflexiva do que explicativa. Ela fala sobre a história da educação no Brasil e da importância dos professores e funcionários da educação para a sociedade. Como o nosso tempo é curto, eu não vou trabalhar ela na aula, mas é importante que vocês leiam. E agora, a nossa aula chega ao fim. Eu queria agradecer a vocês pela paciência e pela perseverança. Já estamos perto do fim do curso e eu quero desejar a vocês um bom final de curso, que façam um ótimo proveito dos conhecimentos que estão adquirindo ao longo do curso e é o que nós temos de mais valioso para oferecer às pessoas, o conhecimento. Meus amigos, um forte abraço para vocês. Qualquer dúvida, coloquem no fórum. Fiquem com Deus e até a próxima.